Com 9 filhos agarrados na barra do vestido e o coração marcado por 23 rejeições, ela já não esperava mais nada de homem nenhum. Até que um viúvo carpinteiro olhou para ela, viu as 9 crianças e perguntou se ela queria ser mãe de mais 4. Era um tempo em que o interior do Brasil ainda respirava o ritmo lento das carroças e o perfume do café coado no pano. Final do século XIX, quando as vilas se erguiam ao redor das igrejas de paredes brancas e os sinos marcavam não só as horas, mas também os nascimentos, casamentos e despedidas eternas. Naqueles tempos, uma mulher viúva carregava um peso que ia muito além da saudade. Carregava o olhar desconfiado da vizinhança, o sussurro maldoso nas esquinas, a solidão que doía mais que fome no estômago. E se essa viúva ainda era moça, ainda tinha a pele lisa e o sorriso guardado em algum canto do peito, então a vida se tornava ainda mais difícil. Porque o povo daquela época tinha opinião sobre tudo, especialmente sobre o que não lhes dizia respeito. Julgavam rápido, perdoavam devagar e esqueciam nunca. As mulheres precisavam ser santas ou pecadoras, mães abnegadas ou perdidas sem salvação. Não havia meio termo naquelas terras de poeira e promessas. Mas de vez em quando, bem de vez em quando, numa curva daquelas estradas de chão batido, o destino armava um encontro que nem as línguas afiadas conseguiam desfazer. Histórias que começavam com lágrimas enxugadas em silêncio e terminavam: "Ah, isso você vai descobrir comigo", passo a passo. Porque essa é uma daquelas histórias que nossas avós contavam baixinho quando achavam que as crianças já estavam dormindo. Histórias de gente de verdade, que sofreu de verdade, mas que encontrou um jeitinho de seguir em frente mesmo quando tudo parecia perdido. Se você também acredita que essas memórias não devem morrer, se inscreve aqui no canal e comenta de qual região você está assistindo essa história. Vamos guardar juntos a alma do nosso povo. Joana acordou antes do galo cantar, como sempre fazia há 2 anos, 35 anos de idade, mas o corpo reclamava como se tivesse o dobro. Os pés descalços tocaram o chão frio da casa de madeira, e ela se benzeu rapidinho antes de acender o lampião. A luz fraca revelou o que sempre esteve ali. 9 filhos, espalhados pelos colchões de palha, alguns ainda dormindo agarrados uns nos outros para espantar o frio da madrugada. Maria, a mais velha com seus 15 anos, já estava acordada também, ajudando a irmã menor a se cobrir melhor. Os meninos, João, Pedro, José, Carlos e o pequeno Francisco, de apenas 3 anos, dormiam feito pedras, cansados do dia anterior, trabalhando na roça e cuidando dos bichos. As meninas, Maria, Ana, Luísa e a pequena Clara, tinham o sono mais leve, acordando com qualquer barulhinho. Joana olhou para aquele monte de gente que tinha saído dela, e o coração apertou. Não de arrependimento, nunca, mas de medo. Medo de não conseguir. Medo de faltar comida. Medo de ver algum adoecer e não ter dinheiro para o remédio. Medo de não ser suficiente para todos eles. Antônio já tinha ido fazia 2 anos. 2 anos desde que o cavalo se assustou com a cobra na trilha e o marido dela caiu de mau jeito, batendo a cabeça naquela pedra maldita. 2 anos desde que ela virou mãe e pai ao mesmo tempo, braços e coração, sustento e consolo. 2 anos lavando roupa para os outros, costurando até a vista doer, fazendo quitanda para vender na feira toda semana. E mesmo assim, mesmo trabalhando até as mãos sangrarem, mal dava para colocar feijão no prato. As crianças cresciam, as roupas ficavam curtas, os sapatos furavam. Maria já estava ajudando, claro, mas a menina também precisava viver, namorar algum dia, casar. Não podia virar segunda mãe para os irmãos para o resto da vida. Joana sabia o que o povo falava. Sabia dos olhares atravessados na rua, dos cochichos quando ela passava. Coitada, diziam alguns. Podia arrumar um homem para ajudar, diziam outros. Como se fosse fácil, como se ela não tivesse tentado, porque tinha tentado sim.
Tinha aceitado conversar com aquele viúvo da vila vizinha que parecia interessado, até ele descobrir que ela tinha 9 filhos. Sumiu que nem fumaça. Depois veio outro e mais outro, 23 homens no total. 23 que chegaram perto, fizeram promessa, falaram bonito. E 23 que sumiram quando descobriam a verdade. Alguns nem disfarçavam a cara de espanto. 9 crianças, e saíam sem olhar para trás. Outros eram piores. Diziam que ela era uma inconsequente, que tinha deixado o marido fazer filho demais, que agora a conta era dela. Um chegou a rir na cara dela. Disse que não era bobo de carregar o fardo dos outros. Cada rejeição doía diferente. As primeiras pareciam facada. As do meio, murro no estômago. As últimas já eram só um cansaço fundo, uma certeza triste de que não ia dar certo mesmo. Que ela ia morrer sozinha, cuidando daqueles 9 até o último suspiro, e que assim estava bom. Tinha que estar. Ela acendeu o fogo no fogão a lenha, colocou água para ferver para o café ralo da manhã. Os meninos já estavam acordando, esfregando os olhos, reclamando da fome. Joana dividiu o pão que tinha sobrado, deu um pedaço menor para cada um, guardou o próprio na mão sem comer. Sempre fazia isso. Dizia que não estava com fome, mas a barriga roncava baixinho, escondida. Hoje era dia de feira. Tinha que levar as cocadas que passou a noite fazendo, os bordados que Maria ajudou a terminar. Precisava vender tudo, senão não ia ter dinheiro nem pro açúcar da semana que vem. Precisava vender tudo e ainda arranjar mais trabalho, mais encomenda, mais alguma coisa, porque sozinha ela estava, mas desistir. Isso nunca. Se você está começando a sentir o peso dessa história, curte o vídeo para ajudar a história a alcançar mais pessoas. Prometo que o que vem agora vai mexer com você. A feira da vila era um formigueiro de gente toda quinta-feira. Mulheres com cestos na cabeça, homens negociando boi, crianças correndo entre as barracas. O cheiro de rapadura misturado com coentro, o som das conversas altas, o sino da igreja batendo 9 horas. Joana chegou cedo, como sempre, com Maria carregando um cesto e João, o segundo mais velho com 13 anos, segurando o outro. Os menores ficaram em casa sob os cuidados de Ana, que com 11 anos já sabia cuidar dos pequenos. Era assim que funcionava, cada um fazendo sua parte, todo mundo ajudando todo mundo. Ela armou sua barraquinha improvisada num canto da praça, embaixo de uma árvore que dava uma sombra fraquinha. Esticou a toalha de chitá desbotada e arrumou as cocadas com cuidado, os bordados dobrados direitinho. Tudo muito organizado, muito limpo, porque Joana tinha orgulho do que fazia, mesmo sendo pouco. As primeiras clientes chegaram. Dona Mariquinha, a professora aposentada, comprou 3 cocadas e elogiou o ponto do doce. A mulher do ferreiro levou 2 bordados para a toalha de mesa. Cada moedinha que caía na mão de Joana era uma bênção, um alívio, uma garantia de mais um dia. Foi quando ela sentiu aquela sensação de que alguém estava olhando. Levantou os olhos e viu um homem parado do outro lado da praça, alto, de barba cheia e expressão séria. Ele olhava na direção dela, mas Joana não tinha certeza se era para ela mesmo. Homem olhando para a viúva com 9 filhos? Improvável. Mas ele continuou olhando e depois de uns minutos começou a caminhar na direção da barraca dela. Joana sentiu o coração apertar. Será que era mais um que ia fazer promessa para depois sair correndo? Será que era algum credor que o falecido marido tinha deixado? Será que era problema? O homem parou na frente da barraca. De perto, Joana viu que ele tinha uns 40 anos, mãos grandes e calejadas, de quem trabalhava com força, roupas simples, mas limpas. Tinha uma tristeza no olhar, daquelas que não sai, não importa quanto tempo passe. Bom dia, disse ele tirando o chapéu. A voz era grave e respeitosa. Bom dia, Joana respondeu, sem saber direito o que esperar.
A senhora faz bordado sob encomenda? Faço sim, senhor. Depende do trabalho. Preciso de toalhas bordadas para a mesa. 6 toalhas. A mulher que fazia para mim se foi. E eu tenho 4 filhos que precisam de uma mesa arrumada. Ele falou isso olhando para o chão, como se confessasse uma fraqueza. Joana sentiu uma pontada no peito. Reconheceu a dor dele porque era igual à dela. Aceito a encomenda sim, quando o senhor precisa. Não tenho pressa, sei que trabalho bom leva tempo. Ele finalmente olhou nos olhos dela, e Joana viu ali uma gentileza que há tempos não via em homem nenhum. Eles combinaram os detalhes, o preço, o prazo. O homem, que se apresentou como Miguel, carpinteiro da vila vizinha, comprou 2 cocadas e disse que eram para os filhos dele. Pagou direitinho, agradeceu, colocou o chapéu de volta e foi embora. Mas antes de sumir no meio da feira, ele virou e olhou mais uma vez. E dessa vez, Joana tinha certeza. Ele estava olhando para ela. Maria, que tinha percebido tudo, cutucou a mãe. Esse aí parece gente boa, mãe. Para de besteira, menina. Homem bom para viúva com filho não existe. Joana falou isso, mas o coração tinha dado uma batida diferente. Uma batida que ela já tinha aprendido a não dar ouvidos. Porque esperança ela já tinha desistido fazia tempo. O que você teria sentido nesse momento? Comente aqui embaixo. E fica que a história está só começando. Miguel voltou na feira seguinte. E na outra. E na outra. Sempre comprava alguma coisa, sempre conversava alguns minutos, sempre perguntava como estavam os filhos dela. Joana achava estranho, mas não desagradável. Era bom ter alguém que perguntava, que parecia se importar de verdade. Na 4ª vez, ele apareceu com os 4 filhos. 2 meninos e 2 meninas, entre 6 e 12 anos, todos com a mesma expressão séria do pai, todos bem comportados e de roupa limpa. Joana viu neles o que via nos próprios filhos. Crianças que tinham crescido rápido demais, que tinham perdido a mãe cedo demais, que carregavam responsabilidade no olhar. Esses são meus tesouros, Miguel disse, com um orgulho misturado com tristeza. Joaquim, Teresa, Rosa e o pequeno Antônio. Joana sentiu um aperto quando ouviu o nome do caçula. Antônio, igual ao marido dela. São lindos, ela disse sincera. Estão bem cuidados. Faço o que posso, mas não sou mãe, né? Falta o carinho de mulher para essas coisas. Ele falou isso sem malícia, só constatando um fato. As crianças de Miguel e os 2 filhos de Joana, que estavam na feira, ficaram se olhando com curiosidade. João ofereceu uma cocada quebrada para o Joaquim e o menino aceitou, agradecendo baixinho. Maria começou a conversar com Teresa sobre bordado. Crianças têm uma facilidade de se entender que adulto já perdeu. Foi na semana seguinte que tudo mudou. Miguel chegou mais cedo, antes da feira encher. Tinha uma expressão determinada no rosto, como quem tinha tomado uma decisão difícil e não ia voltar atrás. Dona Joana, posso falar uma coisa com a senhora? Uma coisa importante. O coração dela disparou. Lá vinha. Lá vinha a parte onde ele ia dizer que gostava dela, que queria tentar algo. E então ela ia ter que contar dos 9 filhos e ver a cara dele mudar, ver ele inventar desculpa e sumir. Já conhecia esse roteiro de cor. Pode falar, ela disse, preparando o coração para mais uma decepção. Eu sou viúvo há 3 anos. Perdi minha mulher no parto do Antônio. Desde então, crio os 4 sozinho, com a ajuda da minha mãe de vez em quando. Mas a casa é vazia, sabe? Falta risada, falta aquela bagunça boa, falta vida. Joana não disse nada, só esperou. Eu tenho reparado na senhora e nos seus filhos. Vi como a senhora trata eles com carinho mesmo estando cansada. Vi como eles obedecem sem precisar gritar. Vi que a senhora é uma mulher de fibra, dessas que o mundo não quebra, não importa o que faça. Senhor Miguel, eu preciso lhe dizer uma coisa antes do senhor continuar.
Joana respirou fundo, preparada para soltar a verdade que sempre espantava todo mundo. Eu tenho 9 filhos, 9, 5 meninos e 4 meninas. A mais velha tem 15, o mais novo tem 3. É muita criança, eu sei. Ninguém aguenta, ninguém quer, e eu entendo. Mas eu precisava avisar antes do senhor. Eu sei, Miguel interrompeu suave. Como assim sabe? Eu perguntei. Perguntei para Dona Mariquinha, para a mulher do ferreiro. Quis saber tudo sobre a senhora antes de vir falar. E quando me disseram que eram 9, eu pensei, que bênção. Joana piscou sem entender. Bênção? Bênção sim. Casa cheia é casa abençoada. Criança é riqueza, não é fardo. Ele deu um passo para frente, olhando fundo nos olhos dela. E vim aqui hoje perguntar uma coisa para a senhora, Dona Joana. A senhora quer ser mãe dos meus 4 também? O mundo parou. A feira continuou acontecendo em volta, mas para Joana era como se tivesse ficado surda. Ela olhou para o homem na frente dela, para o jeito sincero como ele esperava a resposta, e não conseguiu falar nada. Pela primeira vez em 2 anos, alguém não tinha fugido. Pela primeira vez, alguém tinha olhado para os 9 filhos dela e não tinha visto problema. Tinha visto família. As lágrimas vieram antes das palavras, e quando Joana finalmente conseguiu falar, foi só um sussurro trêmulo. O senhor tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Você consegue imaginar o que ela sentiu nesse momento? Deixe sua reflexão nos comentários. A história ainda tem muita emoção pela frente. O namoro de Joana e Miguel começou devagar, do jeito que as coisas boas começam. Ele ia na casa dela aos domingos depois da missa, sempre levando algo. Um saco de farinha, rapadura para os meninos, um corte de tecido que tinha sobrado do trabalho. Nunca chegava de mão vazia, mas também nunca chegava querendo bancar o dono. Os filhos de Joana estranharam no começo. Ficavam quietos, observando de longe, medindo aquele homem barbudo que conversava com a mãe na varanda. Será que era igual aos outros? Será que ia sumir também? João, o mais desconfiado, ficava de olho em cada movimento, pronto para defender a mãe se fosse preciso. Mas Miguel tinha paciência, não forçou intimidade, não quis virar pai de um dia para o outro. Chegava, cumprimentava cada um pelo nome, porque tinha decorado todos os 9. Perguntava como tinha sido a semana, oferecia ajuda com algum conserto que precisava fazer na casa. João, seu irmão disse que tem uma tábua solta no assoalho. Posso dar uma olhada? Criança pequena pode tropeçar. E lá ia ele, com a caixa de ferramentas, consertando a casa que não era dele, cuidando de gente que ainda não era família, mas que ele já tratava como se fosse. As meninas foram as primeiras a amolecer. Ana perguntou se ele podia fazer uma caixinha para guardar as fitinhas dela, e Miguel prometeu que ia fazer a caixinha mais bonita que ela já tinha visto. Luísa quis saber se ele conhecia a história para contar, e ele contou 3 seguidas. Clara, a mais novinha, simplesmente subiu no colo dele um dia e ficou lá, e Miguel ficou tão emocionado que os olhos brilharam. Os meninos demoraram mais, como sempre demoram. Mas quando Miguel ofereceu para ensinar Pedro a trabalhar com madeira, para mostrar para o José como consertar um arreio, para brincar com o pequeno Francisco de cavalinho, até eles começaram a soltar a guarda. Maria, a mais velha, foi a mais difícil. Ela tinha virado a segunda mãe, a confidente, a que segurava a barra quando Joana desabava escondida. Aceitar outro homem na vida da mãe significava dividir espaço, abrir mão de um lugar que ela tinha ocupado por necessidade. Você confia nele, mãe? Maria perguntou uma noite, só as duas. Confio, filha. Pela primeira vez em muito tempo, eu confio. E se ele for igual aos outros? E se sumir também? Aí a gente segue como sempre seguimos. Mas eu preciso tentar, Maria. Preciso dar uma chance para o meu coração não morrer inteiro junto com seu pai. Maria entendeu. Não era fácil, mas ela entendeu. O dia em que as duas famílias se encontraram de verdade foi num domingo de sol depois da missa.
Miguel levou os 4 filhos para conhecer a casa de Joana, e Joana levou os 9 para conhecer a casa dele. 22 olhos infantis se medindo, curiosos, tímidos, esperançosos. Joaquim, o mais velho dos filhos de Miguel, com 12 anos, logo começou a conversar com João sobre pesca. Teresa e Rosa se encantaram com Ana e Luísa e logo estavam todas brincando de boneca no quintal. O pequeno Antônio, de 6 anos, não largou do lado de Francisco e os dois viraram parceiros de arrumar confusão na mesma hora. Pedro, José e Carlos, que ficaram meio perdidos no começo, logo foram incluídos na brincadeira pelos filhos de Miguel. Criança tem uma capacidade de amar que adulto perde com o tempo. Uma facilidade de transformar estranho em irmão em questão de minutos. Joana e Miguel ficaram observando de longe, sentados debaixo da mangueira. 13 crianças correndo, gritando, rindo. 13 crianças que há pouco tempo eram de 2 mundos diferentes e que agora pareciam ter nascido juntas. Está vendo? Miguel falou baixinho. Já são família. Só falta a gente oficializar. Joana encostou a cabeça no ombro dele, sentindo uma paz que não sentia há anos. Eu tenho medo, Miguel. Medo de quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De acordar e descobrir que foi tudo sonho. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos calejados. Não é sonho, Joana. Isso é real. Tão real quanto o sol que está queimando nossa cabeça agora. E vou provar para você todo dia que eu vim para ficar. Às vezes, a gente encontra a bênção onde menos espera. Se inscreve no canal para acompanhar o resto dessa jornada. O mais intenso ainda está por vir. 3 meses depois do primeiro encontro na feira, numa tarde de domingo, com todas as 13 crianças reunidas no quintal da casa de Miguel, ele pediu Joana em casamento. Não foi nada rebuscado, nada de joelho no chão ou discurso decorado. Foi simples, verdadeiro, do jeito que as coisas importantes devem ser. Joana, eu quero que você seja minha esposa. Quero acordar todo dia com você do lado. Quero criar esses 13 junto com você. Quero envelhecer vendo essa família crescer. Ele tirou do bolso um anel de prata simples, que tinha sido da falecida esposa. Sei que não é muito, mas é dado com o coração inteiro. Você aceita? Joana olhou para o anel, para o homem na frente dela, para as 13 crianças que tinham parado de brincar e estavam todas olhando com aquela expectativa enorme, e disse sim. Disse sim com a voz embargada, com as mãos tremendo, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. As crianças explodiram em gritaria e comemoração. Pularam, abraçaram, fizeram uma roda em volta dos dois. Joaquim disse que finalmente ia ter mãe de novo. Maria chorou e disse que finalmente a mãe ia ter ajuda. João apertou a mão de Miguel e disse que ia cuidar das irmãs dele também. Foi um momento de pura alegria, de pura esperança. Mas a alegria durou pouco, porque 2 dias depois, Miguel voltou da casa da mãe com a cara fechada e o coração pesado. Tinha ido lá para dar a notícia do casamento, esperando apoio, esperando bênção. O que recebeu foi uma tempestade. Dona Francisca, sua mãe, uma senhora de 60 e poucos anos com língua afiada e coração duro, ficou fora de si. Gritou, esbravejou, disse que Miguel estava louco, que aquela mulher era uma aproveitadora interesseira, querendo pegar o dinheiro dele, que 9 filhos era sinal de que ela não sabia se cuidar, que a falecida esposa devia estar se revirando no caixão de desgosto. Ela só quer sua grana, Miguel. 9 bocas para alimentar. Claro que ela aceitou. Qualquer mulher desesperada aceitaria. A mãe não conhece ela, não sabe como ela é trabalhadora, honesta. Eu sei que ela é viúva com um bando de filho, e sei que você está sendo trouxa. Se você casar com essa mulher, eu te deserdo. Não quero mais saber de você, ouviu? Vai viver sua vidinha com a aproveitadora e os 9 encostados dela, mas não vem chorando depois quando ver que eu estava certa. Miguel tentou argumentar, tentou fazer a mãe ver razão, mas era como falar com parede.
Dona Francisca tinha colocado na cabeça que Joana era interesseira e nada ia mudar isso. Os irmãos de Miguel, influenciados pela mãe, também se posicionaram contra o casamento. Viraram as costas para ele, disseram que ele estava trazendo vergonha para a família. Mas pior que a família foi a vila inteira. Porque em cidade pequena, notícia voa. E a notícia de que o carpinteiro Miguel ia casar com a viúva dos 9 filhos virou o assunto preferido da feira, da padaria, da porta da igreja. Coitado do Miguel, caiu na lábia da Joana. Ela deve ter enfeitiçado o homem. Não é possível. Tá vendo? Mulher viúva bonita é perigo. Os filhos dela vão comer a comida dos filhos dele, vão roubar a herança. Ele devia ter arrumado uma moça direita, não uma com bando de filho. As fofocas chegaram nos ouvidos de Joana de todos os lados. Na feira, as clientes começaram a comprar menos. Na rua, as vizinhas viravam a cara. Na missa, os cochichos aumentavam quando ela entrava. Até as crianças começaram a sofrer. Os filhos dela sendo provocados na escola, chamados de famintos, de encostados. Joana aguentou 1 semana, 2 semanas, 3. Mas no fim da 3ª semana, quando viu a pequena Clara chorar, porque uma menina tinha dito que a mãe dela era aproveitadora, Joana tomou a decisão mais dolorosa da vida. Chamou Miguel numa tarde, só os 2, e com o coração partido, devolveu o anel. Eu não posso casar com você, Miguel. Como assim não pode? A gente se ama, os meninos se amam. Eu não posso destruir sua família por causa da minha. Sua mãe, seus irmãos, a vila inteira está contra a gente. Seus filhos vão sofrer, vão ser marcados, e isso por minha causa. Joana, eu não ligo para o que falam, mas eu ligo. Ligo pelos meus 9, ligo pelos seus 4. Eles não merecem isso. As lágrimas rolavam, mas a voz era firme. Vai achar uma moça direita como sua mãe quer. Uma moça sem filho, sem passado, sem peso nas costas. Você merece isso e seus filhos merecem paz. Miguel ficou destroçado. Tentou argumentar, implorou para ela repensar, mas Joana estava decidida. Melhor sofrer sozinha do que arrastar ele e as crianças para o buraco junto com ela. Quando ele saiu, cambaleando que nem bêbado, Joana desabou. Chorou tudo que tinha guardado, chorou pelos 23 que fugiram antes, chorou pelo único que ficou e que ela mesma tinha mandado embora. Porque às vezes amar é deixar ir, mesmo quando dói mais que morrer. Já passou por uma escolha dessas? Comente aqui o que você sente e não saia agora, porque essa história ainda não terminou. Miguel passou 3 dias trancado em casa, sem trabalhar, sem comer direito, sem conseguir olhar para os filhos, sem sentir o coração estraçalhar. Os 4 perceberam que algo estava muito errado. O pai, que sempre foi tão forte, tão firme, estava desmoronando na frente deles. Foi Joaquim, o mais velho, quem tomou coragem de perguntar: Pai, a dona Joana não vai mais casar com o senhor? Miguel não conseguiu responder de primeira. Quando conseguiu, foi só um sussurro. Não, meu filho, não vai mais. Por quê? A gente fez alguma coisa errada? Não, Joaquim. Vocês não fizeram nada. É que as pessoas estão falando mal dela, da gente, e ela não quer que vocês sofram por causa disso. Teresa, com seus 10 anos, começou a chorar. Mas eu queria que ela fosse nossa mãe. Eu queria que os irmãos ficassem com a gente para sempre. Rosa, de 8 anos, concordou entre soluços. A gente gostava de brincar junto. Agora acabou? O pequeno Antônio, que não entendia bem o que estava acontecendo, só sabia que o pai estava triste e que não ia mais ver o amiguinho Francisco. E isso bastava para fazer ele chorar também. Os 4 filhos de Miguel passaram a noite conversando no quarto deles, tramando algo que nenhum adulto sabia. No dia seguinte, bem cedo, sem avisar o pai, eles saíram de casa e foram até a casa de Joana. Bateram na porta. Maria atendeu, surpresa de ver os 4 ali. Joaquim, Teresa, o que vocês estão fazendo aqui?
A gente precisa falar com todo mundo, com você, com sua mãe, com seus irmãos. É importante. Maria chamou todo mundo. Os 9 filhos de Joana e os 4 de Miguel se reuniram no quintal, sentados em círculo. Joana ficou observando da varanda, sem entender, com o coração apertado, de ver aquelas crianças juntas de novo. Foi Joaquim quem falou primeiro, com a voz firme para a idade que tinha. A gente sabe o que está acontecendo. Sabe que as pessoas estão falando mal, que a avó Francisca não quer o casamento, que está todo mundo contra. E a gente veio aqui dizer uma coisa importante. João, de 13 anos, esperou ele continuar. A gente já é família. Não importa se os adultos casam ou não, se as pessoas aceitam ou não. A gente se escolheu, a gente quer ficar junto. Teresa completou, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Meu pai está morrendo de tristeza, e pela cara da dona Joana ela também está. Por causa do quê? Por causa de fofoca? Por causa de gente que nem conhece a gente? Maria sentiu um nó na garganta. Mas sua avó, minha avó está errada. Rosa falou alto, algo que nunca fazia. Ela não conhece a dona Joana. Não viu como ela é carinhosa, como cuida bem de vocês. Minha mãe ia gostar dela, tenho certeza. O pequeno Antônio, com sua voz fina de 6 anos, disse a coisa mais simples e mais verdadeira de todas. Eu quero o Francisco de irmão. Quero todo mundo junto. Por que não pode? Ana, Luísa, Pedro, José, Carlos, Clara. Todos os filhos de Joana começaram a concordar. João se levantou e falou com uma maturidade que não era para a idade dele. Se os adultos não têm coragem de enfrentar o povo, a gente enfrenta. A gente vai na casa da avó Francisca, na casa de cada pessoa que está falando mal, e vai mostrar que nós queremos essa família, que a gente não se importa com fofoca. Maria olhou para a mãe, que estava chorando na varanda. Mãe, eles têm razão. A gente não pode deixar o medo dos outros destruir a nossa chance de ser feliz. Joana desceu da varanda, se aproximou do círculo de crianças. Olhou para cada um daqueles 13 rostos, alguns dela, alguns do Miguel, mas todos com a mesma determinação, a mesma certeza de que amor era mais forte que preconceito. Vocês têm certeza disso? Porque vai ser difícil. As pessoas vão continuar falando, vão continuar julgando. A gente aguenta, mãe, João disse. A gente já aguentou coisa pior. Aguentou a fome, aguentou a solidão, aguentou o pai morrer. Se a gente aguentou tudo isso, aguenta umas fofocas. Joaquim se levantou, estendeu a mão para Joana. A gente veio aqui pedir uma coisa para a senhora. Não desista do meu pai. Não desista da gente. A gente promete que vai fazer isso dar certo. Joana segurou a mão do menino, depois abraçou ele, depois abraçou todos os 13 de uma vez. Um abraço coletivo, apertado, molhado de lágrimas, mas cheio de esperança. Porque às vezes são as crianças que ensinam aos adultos o que realmente importa. Compartilhe essa parte com alguém que precisa ver que família não é só sangue. E fique, porque agora vem a virada. As 13 crianças não ficaram só na conversa. Elas agiram. No domingo seguinte, depois da missa, marcharam juntas até a casa de Dona Francisca. Bateram na porta com coragem, que tiraram não se sabe de onde. A velha senhora atendeu já com a cara fechada. O que vocês querem aqui? Joaquim, na frente de todos, falou com respeito, mas com firmeza. Vó, a gente veio conversar com a senhora. Não tenho nada para conversar com vocês sobre esse assunto. Mas a gente tem, e a senhora vai ouvir. João, filho de Joana, deu um passo à frente. A senhora disse que minha mãe é interesseira. Quer saber a verdade? Minha mãe passou 2 anos lavando roupa, costurando de madrugada, vendendo quitanda na feira para dar comida para nós 9. Nunca pediu nada para ninguém. Nunca aceitou esmola. Trabalhou até as mãos sangrarem. Maria continuou. E quando o seu Miguel apareceu interessado, minha mãe teve medo. Sabe por quê?
porque já tinha sido rejeitada 23 vezes. 23 homens que fugiram quando descobriram que ela tinha 9 filhos. Mas ela nunca mentiu, nunca escondeu a gente, sempre botou a gente na frente de qualquer coisa. Teresa, filha de Miguel, falou com a voz embargada. E meu pai, vó, a senhora não vê que ele está destruído? Que ele finalmente achou alguém que faz ele sorrir de novo? Alguém que cuida bem dele e da gente? Ela não precisa do dinheiro dele, Ana completou. Ela precisa de alguém que ame ela e a gente. E ele precisa de alguém que ame ele e vocês. A gente se encontrou, vó. A gente se escolheu. Dona Francisca tentou manter a postura dura, mas estava ficando difícil. Ver aquelas 13 crianças ali, unidas, defendendo o amor dos pais com tanta convicção, era difícil não se abalar. Vocês não entendem como o mundo funciona, ela tentou argumentar. A gente entende sim, o pequeno Francisco gritou do alto dos seus 3 anos. Entende que amor é bom e que a gente quer todo mundo junto. O pequeno Antônio, filho de Miguel, completou. Vó, eu perdi minha mãe, mas a dona Joana faz bolo igual a que a senhora fazia quando a gente era pequeno. Ela canta pra gente dormir, ela cuida. Por que isso é ruim? Pela primeira vez, Dona Francisca sentiu o coração amolecer. Olhou para os netos, para os filhos de Joana, e viu o que tinha se recusado a ver antes. Amor verdadeiro, família de verdade, crianças que só queriam ser felizes. Mas o orgulho ainda era forte. Eu preciso pensar. Então pensa, vó, Joaquim disse. Mas pensa logo, porque meu pai está morrendo por dentro, e a dona Joana também. E a gente não aguenta ver eles assim. As crianças saíram da casa, deixando Dona Francisca sozinha com os pensamentos. E então fizeram a mesma coisa em cada casa que tinha espalhado fofoca, em cada lugar onde tinham falado mal de Joana. Foram na casa da vizinha fofoqueira e mostraram os bordados que Joana fazia, o capricho, a honestidade do trabalho dela. Foram na casa do primo de Miguel, que tinha dito que Joana era interesseira, e explicaram que ela tinha recusado o casamento justamente para não prejudicar ele. Foram em cada canto da vila, esses 13 pequenos guerreiros defendendo o amor dos pais com unhas e dentes. Alguns ouviram, outros viraram a cara. Mas a semente estava plantada, até que uma tarde Miguel recebeu um recado. Dona Francisca queria falar com ele, e queria que levasse Joana junto. O coração dele disparou. Seria mais uma briga, mais veneno? Ou seria possível que... No dia seguinte, Miguel e Joana foram juntos até a casa da velha senhora. As mãos dadas, tremendo, mas juntos. Os 13 filhos ficaram esperando no portão, em silêncio, rezando baixinho para tudo dar certo. Dona Francisca abriu a porta, e pela primeira vez desde que tudo começou, ela tinha lágrimas nos olhos. Você sente a tensão? Comenta aí o que você acha que vai acontecer. A história está chegando no momento mais importante. Dona Francisca ficou parada na porta por uns segundos que pareceram eternos. Miguel segurava a mão de Joana com tanta força que estava machucando, mas ela não reclamou. Os dois esperavam o pior, preparados para mais rejeição, para mais dor. Mas o que veio foi diferente. Entra, Joana, a velha senhora disse, a voz mais suave do que nunca. Entra que eu preciso falar contigo. Eles entraram na sala simples, cheia de móveis antigos e cheiro de alfazema. Dona Francisca pediu para sentarem, serviu café sem dizer nada. O silêncio era pesado, carregado de expectativa. Finalmente ela falou, e quando falou, a voz saiu rachada, carregada de emoção. Eu passei a semana inteira pensando nas palavras das crianças, nas coisas que elas disseram, e principalmente pensando na minha própria história. Ela pausou, limpou as lágrimas com a ponta do avental. Quando eu era nova, eu também fui julgada. Casei grávida e o povo desta vila me comeu viva.
Disseram que eu era perdida, que tinha me jogado para o meu falecido marido. Foi horrível. E sabe quem me defendeu? A mãe do meu marido. Ela botou a boca no mundo, calou a fofoca toda, me acolheu como filha. Miguel arregalou os olhos. Nunca tinha ouvido essa história. E agora eu fiz o quê? Fiz exatamente o que fizeram comigo. Julguei você, Joana, sem conhecer. Acreditei em fofoca, em veneno de gente que não tem o que fazer. Me tornei aquilo que eu mais odiei na vida. As lágrimas caíam sem parar agora. Essas crianças, esses 13 anjos, vieram aqui e me deram uma lição que eu nunca vou esquecer. Me mostraram que eu estava cega de orgulho, cega de medo de perder meu filho, cega para a realidade que estava na minha frente. Joana sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Eu errei, Joana, errei feio, te acusei de coisas horríveis sem te conhecer, sem ver o tanto que você trabalha, o tanto que você ama essas crianças. E te peço perdão. Do fundo do meu coração, velho e teimoso, eu te peço perdão. Foi a vez de Dona Francisca segurar as mãos de Joana, apertando com força. Se você ainda quiser casar com meu filho, se ainda tiver um pingo de vontade no coração, eu te abençoo. Abençoo você, os 9 filhos seus e essa família linda que vocês vão formar. E prometo que vou estar do lado de vocês contra qualquer fofoca, contra qualquer maldade. Joana não conseguia falar. Só chorava, balançando a cabeça que sim, que claro que ainda queria. Miguel levantou, abraçou a mãe com força, chorando também. Obrigado, mãe. Obrigado por enxergar. Não. Obrigado a você por não ter desistido. E obrigado àquelas crianças que foram mais corajosas que qualquer adulto dessa vila. Os 3 saíram da casa juntos. Lá fora, os 13 filhos esperavam ansiosos. Quando viram as caras molhadas de lágrimas, mas com sorrisos enormes, explodiram em comemoração. Correram, pularam, abraçaram, gritaram de alegria. Dona Francisca chamou os 13 para perto. Venham cá, meus netos, todos os 13, porque agora vocês todos são meus netos, ouviram bem? Todos. E ali, na frente daquela casa, aconteceu algo bonito demais para palavras. Uma avó abrindo os braços para 13 crianças que tinham acabado de se tornar família de verdade. Nos dias seguintes, Dona Francisca fez questão de andar pela vila com Joana no braço. Apresentou ela para as amigas, falou bem dela para todo mundo, calou as fofocas uma por uma. Os irmãos de Miguel, envergonhados, pediram desculpas e aceitaram o casamento. A maré estava virando. O casamento foi marcado para dali a 1 mês. Seria simples, na capela pequena da vila, mas seria com bênção, com família, com amor. E naquele mês de preparação, Joana finalmente permitiu que a esperança florescesse de novo no peito. Finalmente acreditou que aquilo era real, que não ia acordar e descobrir que era sonho. Porque às vezes, quando a gente menos espera, o mundo conspira a favor. O que você sentiu nessa reviravolta? Conta pra gente nos comentários. E não sai não, que o final dessa história vai tocar seu coração. O dia do casamento amanheceu com um sol tímido, espiando por entre as nuvens, como se o céu também estivesse curioso para ver aquela união. A capela pequena da vila estava enfeitada com flores do campo que as próprias crianças tinham colhido de madrugada. Margaridas, sempre vivas, cravos silvestres. Joana vestia um vestido simples de algodão branco que Maria e as meninas tinham bordado durante semanas. Não era o vestido dos sonhos, não tinha renda francesa nem seda importada. Mas tinha amor em cada ponto, tinha dedicação em cada detalhe. E quando Joana se olhou no espelho quebrado da casa, se viu bonita pela primeira vez em anos. "Mãe, a senhora está linda", Maria disse, arrumando o véu improvisado de tule. Pai ia ficar feliz de ver a senhora assim. Joana segurou a mão da filha. Seu pai está feliz, tenho certeza. Ele queria que eu seguisse em frente, que fosse feliz de novo. E o Miguel é um homem bom, filha. Seu pai ia aprovar.
Os 9 filhos de Joana estavam arrumados com roupas que Dona Francisca tinha feito questão de comprar. Os meninos de calça comprida e camisa branca, as meninas de vestido de chita colorido. Todos com os cabelos penteados, as unhas limpas, um brilho de expectativa nos olhos. Miguel, na porta da capela, esperava de terno escuro que ele mesmo tinha feito. Carpinteiro que era, também sabia costurar quando precisava. Os 4 filhos dele estavam ao lado, igualmente arrumados, igualmente ansiosos. Quando Joana começou a caminhar pelo corredor da capela, não foi o pai dela que a levou. Ele já tinha morrido fazia tempo. Foram os 13 filhos, todos os 13, cada um segurando um pedacinho do vestido dela, caminhando junto, levando a mãe para o altar. Não tinha órgão tocando, não tinha coral, mas tinha o canto dos passarinhos lá fora. Tinha o vento balançando as flores, tinha o som dos soluços emocionados de Dona Francisca no primeiro banco. O padre da vila, o mesmo que tinha batizado a maioria daquelas crianças, sorriu ao ver a cena. Meus irmãos, estamos aqui hoje para unir não só 2 pessoas, mas 2 famílias, e devo dizer que em todos os meus anos de sacerdócio, nunca vi união mais abençoada que essa. Miguel e Joana trocaram os votos simples, com a voz embargada mas firme. Prometeram se amar, se respeitar, se cuidar na saúde e na doença, na fartura e na escassez. Prometeram cuidar dos 13 filhos, como se todos fossem de ambos, sem diferença, sem favorecimento. E quando o padre disse, pode beijar a noiva, os 13 filhos aplaudiram tão alto que o barulho saiu pela porta da capela e ecoou pela vila inteira. A festa foi no quintal da casa de Miguel, que agora seria a casa dos 2. Nada muito elaborado. Bolo simples de fubá, quitutes que as vizinhas tinham trazido como pedido de desculpas pelas fofocas, limonada fresca. Mas tinha música de viola, tinha dança, tinha risada. As crianças corriam pelo terreiro, livres, felizes, finalmente sem aquele peso de incerteza nas costas. Joaquim ensinava João a tocar viola. Teresa e Maria trocavam segredos de moça. Os menores brincavam de pega-pega até cansar. Dona Francisca, sentada debaixo da mangueira, observava tudo com um sorriso molhado. Se aproximou de Joana num momento em que ela estava sozinha. Bem-vinda à família, minha filha. E me perdoa de novo por ter sido tão dura. Já está perdoado, Dona Francisca. O importante é que a senhora abriu o coração. Aquelas crianças me ensinaram uma lição que eu nunca vou esquecer. Me ensinaram que família é quem a gente escolhe amar, não só quem nasceu do mesmo sangue. Joana abraçou a sogra e ali se selou uma amizade que duraria anos. A vida dos primeiros meses não foi fácil. Juntar 2 casas, 13 crianças, 2 maneiras diferentes de fazer as coisas. Teve desentendimento, teve briga de criança, teve adaptação dolorosa. Mas Miguel e Joana enfrentavam tudo junto, com paciência, com amor, com determinação. Miguel ensinava os filhos de Joana a trabalhar com madeira. Joana ensinava as filhas de Miguel a bordar e cozinhar. Os 13 foram aprendendo a dividir, a ceder, a ser família de verdade. E devagar, muito devagar, aquela casa foi se enchendo de algo que tinha faltado por muito tempo. Vida, risada alta, briga de irmão, choro de criança, barulho de louça, cheiro de comida no fogo. A casa tinha virado lar. Uma das mais difíceis foi aceitar algo novo depois de tanta dor. Deixa sua reflexão aqui e fica mais um pouquinho, que o epílogo vai fechar essa história com chave de ouro. 10 anos se passaram desde aquele casamento na Capela Pequena. 10 anos de trabalho duro, de desafios, de alegrias, de crescimento. A casa de madeira tinha sido ampliada. Miguel construiu mais 2 quartos, uma varanda maior, até um quartinho de costura para Joana. Os 13 filhos tinham crescido. Maria, agora com 25 anos, tinha casado com um rapaz da vila vizinha e dado a Joana e Miguel o primeiro neto. João tinha virado carpinteiro igual a Miguel, trabalhavam juntos na oficina.
Joaquim tinha saído para a cidade grande estudar, mas voltava todo fim de mês sem falta. As meninas, Teresa, Ana, Rosa, Luísa, ajudavam Joana com o trabalho de costura que tinha crescido tanto que agora elas tinham encomendas de 3 vilas ao redor. Os meninos mais novos, Pedro, José, Carlos, os 2 Antônios, estavam virando homens trabalhadores, honestos, respeitadores. Clara, a caçula, tinha 12 anos agora e era a luz dos olhos de todo mundo. Dizia que quando crescesse queria ser igual à mãe e o pai, forte, corajosa, cheia de amor para dar. Naquela tarde de domingo, toda a família estava reunida no quintal para comemorar os 10 anos de casamento de Miguel e Joana. Dona Francisca, agora com 70 e tantos anos e a saúde frágil, estava sentada na cadeira de balanço que o neto tinha feito especialmente para ela. Ela chamou Joana para perto, segurou a mão dela com aquela força que só quem está se despedindo tem. Joana, minha filha, eu preciso te dizer uma coisa. Fala, mãe. Joana tinha começado a chamar ela de mãe depois do 1º ano de casada, e Dona Francisca sempre se emocionava quando ouvia. Eu estou morrendo, Joana. Sei que estou. O corpo da gente avisa essas coisas. Ela levantou a mão quando Joana ia protestar. Não, deixa eu terminar. Eu estou morrendo em paz. Sabe por quê? Porque eu tive tempo de consertar o erro que quase cometi. Tive tempo de conhecer você de verdade, de amar esses 13 netos como eles merecem, de ver meu filho feliz de novo. As lágrimas escorriam pelo rosto das duas. Você me deu uma lição que eu precisava aprender, Joana. Me mostrou que amor não é sobre perfeição, é sobre escolha. Você escolheu meu filho e os filhos dele mesmo quando podia ter escolhido o caminho mais fácil. Mesmo quando todo mundo estava contra. E ele escolheu você e seus 9 mesmo sabendo que ia ser difícil. Isso é amor de verdade. Não fala assim, mãe. A senhora ainda vai viver muito. Não precisa mentir para me consolar, filha. Mas me promete uma coisa. Promete que vai continuar criando essas crianças com o mesmo amor que tem dado. Promete que vai ensinar para elas que família é sobre escolha, sobre abraçar quem é diferente, sobre amar mesmo quando é difícil. Eu prometo, mãe. Prometo. Dona Francisca fechou os olhos, sorriu. Então eu posso ir tranquila. Ela morreu 3 dias depois, dormindo em paz. E no enterro, os 13 netos carregaram o caixão juntos, chorando a avó que tinha aprendido a amar sem limites. Mas alguns anos se passaram. Joana e Miguel envelheceram juntos, os cabelos ficando brancos, as costas ficando mais curvadas, mas o amor ficando mais forte. Viram os 13 casarem um por um, viram a casa se encher de netos, de bisnetos. Numa tarde ensolarada, já com os 2 perto dos 70 anos, estavam sentados na varanda, olhando o terreiro cheio de crianças brincando. Netos, bisnetos, todos misturados, todos felizes. Você se arrepende? Joana perguntou de repente. De quê? De ter escolhido a viúva com 9 filhos, de ter enfrentado sua mãe, a vila inteira, todo mundo. Miguel olhou para ela com aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. Joana, você foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Esses 13 foram a bênção que eu não sabia que precisava. Olha para isso aqui. Ele apontou para o terreiro cheio. Olha quantas vidas surgiram por causa da gente. Quantas histórias, quantos amores, quanta vida. 23 homens fugiram de mim, Joana disse, a voz suave. 23 olharam para os meus 9 filhos e saíram correndo. E eu agradeço a cada um deles, porque se algum tivesse ficado, eu não teria encontrado você. Joana encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a paz que só quem viveu muito e amou muito consegue sentir. Sabe o que eu aprendi com tudo isso, Miguel? O quê? Que rejeição às vezes é proteção, que aqueles 23 não eram para mim, que eu estava sendo guardada para você, para o momento certo, para nossa família. E eu para você, mulher. Eu para você.
O sol ia se pondo atrás das montanhas, tingindo tudo de dourado. As crianças continuavam brincando, as vozes ecoando pela propriedade que tinha crescido com o tempo. Miguel tinha comprado as terras vizinhas, construído casas para os filhos que quiseram ficar perto, plantado árvores que agora davam sombra para os netos. E ali, naquela varanda de madeira, dois velhos de mãos dadas observavam o fruto de uma escolha corajosa, de um amor que tinha enfrentado preconceito, fofoca, rejeição e tinha saído vitorioso do outro lado. Joana plantava flores todas as manhãs no canteiro na frente de casa. Não para esquecer o passado, mas para celebrar o presente. Cada flor era uma memória boa, cada cor era uma história de superação. E quando as netas perguntavam por que ela plantava tanto, ela respondia sempre a mesma coisa. Porque criança precisa crescer vendo coisa bonita, precisa saber que depois da tempestade sempre vem o jardim. Miguel morreu primeiro, aos 74 anos, dormindo depois de um dia de trabalho na oficina com os filhos e netos. Joana chorou, mas não se desesperou. Tinha tido décadas de amor ao lado dele, tinha 13 filhos para confortar, tinha uma porção de netos para cuidar. Ela viveu mais 5 anos, sempre com a casa cheia, sempre com um sorriso nos lábios, sempre contando a história de como conheceu Miguel para quem quisesse ouvir. Quando foi a vez dela partir, estava cercada dos 13, alguns já com cabelos brancos também, e de uma multidão de descendentes. Fechou os olhos com paz, sabendo que tinha vivido bem, que tinha amado bem, que tinha deixado raízes que nada no mundo conseguiria derrubar. E hoje, naquela vila que tanto falou mal no começo, tem uma pracinha com uma placa. E na placa está escrito: em memória de Joana e Miguel, que nos ensinaram que família se escolhe com o coração. As 13 árvores plantadas ao redor da praça representam cada um dos filhos. E todo ano, na data do casamento dos dois, a família inteira se reúne ali para contar a história. Para lembrar, para não deixar esquecer. Porque tem história que precisa ser contada. Tem amor que precisa ser lembrado. Tem lição que precisa passar de geração em geração. E essa é uma delas. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo e sempre tem outra esperando por você.